Nossa viagem de hoje vai ser ao século XVII, ao barroco, aos cantos gregorianos, a arte sacra, a arte religiosa, a arte do teocentrismo. Deus era o centro, tudo era a vontade de Deus. E a arte era feita em louvor ao esplendor do Criador, da criação. O homem como criatura tentava produzir essa arte com muito enfeite, com muito adorno, com muito rebuscamento, com muito detalhe. Era a arte da irregularidade, essa era a verdade. Quanto mais adorno, mais enfeite, mais louvação ao esplendor do Criador. E aí era a arte da contra-reforma. A igreja vai se apossar de todas as artes e, através disso, vai difundir suas ideias, propagar suas ideias, tentar trazer de volta os seus valores perdidos com o advento do Renascimento, perdidos com o advento da reforma luterana, reforma religiosa, reforma protestante. E a igreja vai se utilizar das artes para propagar seus valores e trazê-los de volta. A música do barroco, a música dos padres, os maiores compositores de todos os tempos, Johann Sebastian Bach, a Ave Maria mais conhecida de todos os tempos, a Ave Maria de Bach. Uma das mais belas melodias de todos os tempos é a do Padre Vivaldi, as Primaveras de Vivaldi. E a mais bela aleluia, a aleluia de Handel, aquela aleluia muito bracinho, a aleluia de Handel, ali é a arte religiosa no combate ao avanço protestante, na retomada aos valores católicos medievais. Então nós vamos perceber que essa arte vai se configurar como a arte do contraste, uma arte do paradoxo. Deus e o diabo, vida e morte, bem e mal. Deus e o diabo, bem e mal, anjos e demônios, treva e luz, e assim ia se configurando de forma bem paradoxal esta arte. A linguagem deste período era uma linguagem muito rebuscada. Não se escrevia para o entendimento, mas para a contemplação. Se escrevia para ser belo, pouco se importava com o entendimento. Então era a linguagem rebuscada, enfeitada, adornada. Aquilo que na arquitetura se configurava com adorno, com um detalhe, com um enfeite, na linguagem com rebuscamento, com o uso excessivo das figuras de linguagem. Basta lembrar dos desenganos da vida metaforicamente de Gregório de Matos, quando ele diz: e a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que de manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe e arrasta presumida. Entendeu? Muito pouco ou quase nada. Porque eles não escreviam para o entendimento, mas para o embelezamento, para a contemplação. Então nós íamos ter também o uso abusivo de figuras de linguagem, o teocentrismo, a ideia de que Deus era o centro, a influência religiosa, a propagação da fé cristã católica. Tínhamos ainda também o gosto gótico, o carpe diem, a pressa para viver, ou a pressa para, enquanto vivo, se arrepender, pedir perdão, misericórdia. É uma arte que vai se configurar sacra, sagrada, completamente de cunho religioso. Temos o cultismo, que era a preocupação com o enfeite, com a beleza, com a forma, com o adorno. Mas temos também o conceptismo. Era uma arte tão contraditória que havia características que se batiam entre si. O cultismo era a supervalorização da forma, em detrimento à clareza da ideia e do raciocínio. O conceptismo é a clareza da ideia e do raciocínio, em detrimento da forma. Como bom representante do conceptismo no Brasil, nós temos Gregório de Mélos. E do conceptismo nós temos o padre Antônio Vieira. Diga-se de passagem,
considerado a maior inteligência do século XVII em todo o mundo. Vieira, com seus sermões conceptistas, tentando explicar passo a passo, no sermão da 60ª, ele vai passo a passo, como quem mastiga, né? E dar aquilo tudo bem miudinho, para que as pessoas não tivessem dificuldade de entender o texto. Ele vai dizer que para uma alma se converter, é como um homem para se ver no espelho. Para se ver no espelho é preciso olhos, luz e espelho. Mas se tem olhos e luz e não tem espelho, não se pode ver pela falta de reflexo. Se tem espelho e olhos, se não tem luz, não se pode ver pela falta de claridade. Se tem espelho e luz e não tem olhos, não se pode ver pela falta de visão. Veja como ele insiste na repetição das palavras, para que não haja nenhum embaraço no entendimento. E assim, a Mr. Espelho, Mr. Luz e Mr. Olhos são importantes para o homem se ver, é como a alma para se ver. É necessário um pregador, é necessário um ouvinte com a paciência, um pregador com habilidade, e Deus com a luz, iluminando, dando paciência ao ouvinte, dando habilidade ao pregador. É necessário doutrina, que são os olhos, é necessário o ouvinte, é necessário o pregador. Assim se faz para converter uma alma. E ele vai fazendo esse trocadilho de palavras, para que a gente não tenha dificuldade com o entendimento. Quando o texto for concluído, tudo já está compreendido. Assim se dava o conceptismo. E a arte que vai se destacar na arquitetura é a arquitetura das igrejas, dos mosteiros, as igrejas monumentais, riquíssimas de detalhes, pintadas a ouro, gostava do dourado, tudo com a ideia de esplendor. No Brasil, tivemos esses dois grandes escritores, na cidade da Bahia, capital da colônia, Gregório de Matos, alcunhado de Boca de Inferno pela sua língua ferina, criticava a todos, não contemplava ninguém, pobres e ricos, brancos e mulatos desavergonhados, que serviam de bajuladores e capatazes para os brancos. Criticava a igreja, criticava as autoridades, e vai ser alcunhado pela igreja de Boca do Inferno, por essa situação. Depois de tanto incomodar, vai ser expulso para Angola. Não aguentando o sofrimento, distante de sua terra, escreve às autoridades pedindo que lhe permitisse a volta. Lhe impuseram duas condições: que ele, para voltar, não poderia mais voltar à Bahia, nem falar críticas em público. Voltou para Recife, aonde mais tarde veio a morrer, nunca mais voltou à Bahia. Mas antes de morrer já estava falando de novo. Gregório fez todos os gêneros da poesia do seu tempo e fez melhor do que todos. Fez a melhor poesia lírico-amorosa. A poesia que ele idealizava a mulher, ora anjo porque era bela, ora demônio porque tentava, porque seduzia. Fez a melhor da poesia sacra, embora se proclamasse ateu, perto de morrer parece ter sentido o peso da eternidade e recorreu a um padre para se confessar. E fez a melhor da poesia sacra. Fez também o melhor da poesia satírica, graciosa, talvez onde ele mais tenha se destacado, No epílogo, onde ele faz um retrato da cidade da Bahia, ele diz assim: o que falta nesta cidade? Verdade. O que mais por sua desonra? Honra. O que mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Dizem que Gregório era um homem muito à frente do seu tempo, e a gente constata isso com esses versos, porque eles caberiam ou cabem perfeitamente para Brasília, a capital do Brasil. Até hoje é uma cidade onde falta verdade, honra
e vergonha. Né? E o melhor da poesia prosaica é a poesia, não é a poesia, são os sermões, é a obra prosaica de Padre Antônio Vieira. Né? Escreveu cerca de 500 sermões e o contrário, escreveu volta de 200 sermões e 500 cartas. Né? É assim que se compõe a obra de Antônio Vieira. Mas o barroco no Brasil, como tudo, chega com muito tempo de atraso e é muito duradouro. Mais de 160 anos durou o barroco no Brasil. Né? E o apogeu do barroco arquitetônico já se dá no século XVIII. A Europa já estava completamente dominada pelas luzes dos iluministas, das ideias árcades, quando o pensador iluminista Jean-Jacques Rousseau influenciou toda aquela geração, dizendo que o homem só seria bom e puro se fosse integrado diretamente à natureza. Como se tratava de uma arte rebuscada, rica, né? O Brasil só veio acontecer o apogeu arquitetônico com o século do ouro, da mineração, das pedras preciosas. E o apogeu dessa arte já vai se dar exatamente aonde? Em Minas Gerais, Vila Rica, né? O local onde havia ali o apogeu do ouro, da mineração, das pedras preciosas. E ali, mesmo acontecendo o arcadismo literário, acontecia o apogeu do barroco arquitetônico no Brasil. Né? Nós vamos perceber que as igrejas são muito adornadas, enfeitadas, riquíssimas. Né? A igreja de São Francisco, em Salvador, do convento de São Bento, é uma igreja que foi pintada com uma tonelada de ouro, né? E tudo é muito detalhado, trabalhado, o teto, as paredes, as portas, tudo traz uma riqueza de detalhe muito bem trabalhada, que era a grande preocupação dos barrocos. Aí nós vamos entender por que arte irregular, pelo excesso, pelo exagero. Né? Quando o arcadismo chegar, vai chegar combatendo esses excessos, esses exageros, esses adornos. Vai primar pela simplicidade da linguagem e da forma. Mas é preciso a gente compreender não como era a arte, mas por que ela era feita. Né? Era feita para essa tentativa de retomada dos valores religiosos e essa intenção dos artistas de querer louvar o esplendor e a glória do Senhor. Né? Então fazia arte com muito adorno, com muito enfeite, com muito detalhe, com muita riqueza, com muito ouro, com essa intenção de louvação. Né? E ali, o homem tinha que se sentir pequeno dentro da criação. As igrejas arquitetônicas monumentais faziam com que as pessoas se sentissem pequenininhas dentro dela. Né? E ali era o teocentrismo, Deus era o grande centro, o homem era um flagelo de Deus diante da arte do barroco. Era assim que se configurava. Né? Então, é preciso compreender que a arte do barroco, a arte sagrada, ela tinha essa intenção maior, retomada de valores, combater o avanço do protestantismo. Deu-se aos pintores o hábito de pintar cenas bíblicas. Né? As cenas mais pintadas na arte barroca são as cenas do claro, do escuro, do anjo, demônio, de céu, inferno, de juízo final, de mártires, de anjos, de santos. E quando se falar em arte barroca, a gente lembra que é a arte sacra, completamente religiosa, e que foi usada exatamente para essa intenção. Assim como hoje, as religiões se utilizam das mídias para propagar suas ideias e seus valores, no passado, a igreja se valeu das artes para fazer isso. É isso que é a arte do barroco, uma arte da contra-reforma religiosa. Até o nosso próximo encontro.